Em nome de Jesus. Paz, irmãos. Glória a Deus. Sempre é bom estar na presença do Senhor. Vamos meditar um pouco da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Uma passagem maravilhosa. Isaías, capítulo 11. Apenas o versículo 5. Isaías 11, verso 25. Que o Senhor te abençoe cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, vamos estar orando, Deus vai abençoá-los. Nem sabe o teu trabalho com as irmãs, que hora não vai ver? Às 3:30 da tarde, tem um trabalho com as irmãs aí, para toda a igreja, tá? As mulheres vão estar aprendendo aqui, e gente, os irmãos que vierem, nós vamos estar por aí. Bem? Glória a Deus. Isaías 11, verso 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos teus rins. Senhor nosso Deus e Pai, falai conosco, nos ensinai, nos orientai, segundo a tua maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre fidelidade a Deus. Sei que é um tema que a gente fala bastante, mas nunca é demais você procurar ser fiel ao Senhor. Amém? Glória a Deus. O que é a fidelidade? Se você olhar no dicionário, fidelidade é a qualidade de ser fiel. Aquela qualidade que mantém os seus compromissos e promessas. É a sua lealdade, é a sua constância e exatidão. A pessoa que é fiel, ela mantém seu compromisso, ela é pessoa leal, constante, exata nos seus compromissos. Então, fidelidade a Deus envolve muita coisa. Fidelidade a Deus envolve obedecer. Fidelidade a Deus envolve ser constante na sua obra, mas principalmente no seu relacionamento com Deus. E o seu relacionamento com Deus é a base que sustenta a sua fé. Porque a Bíblia diz em Romanos que a fé vem por ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Você ouviu, a fé entrou no seu coração, você creu, mas que vai manter essa crença que você tem em Deus é o seu relacionamento com Deus. Assim como o casamento não vai se sustentar com as promessas do namoro, não vai. Não entra nem o primeiro ano, não entra nem as primeiras chuvas. No que dirá quando a tormenta vier, o que vai manter esse casamento? Companheirismo, compromisso um com o outro, fidelidade, amor, cuidado, zelo, né? Tudo isso. Amém? Envolve crer, obedecer e ser constante no seu relacionamento. Olha só, você precisa ser constante, você precisa ser leal no seu compromisso. Amém? A fidelidade humana, irmãos, é como é que ela se manifesta? Na obediência à vontade de Deus. Como? Oração, jejum, consagração, leitura bíblica. Tudo isso faz parte da nossa fidelidade. E o texto que nós lemos aqui, Isaías fala: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos teus dias. Ou seja, você vai ser fiel como um todo. A fidelidade vai fazer parte da sua vida. Eu acho que ninguém deveria se casar se não está pronto para abrir mão da sua vida.
Hoje eu vi um repórter, um rapaz cristão só na rua, perguntando: se fosse para morrer hoje, todo mundo quer casar, você é casado? Sou. Se a morte viesse bater na sua porta, perguntou para a mulher: ia você ou seu marido? Ele, claro, eu não. E o marido falou para o rapaz na frente, parou, perguntou: se a morte batesse na sua porta hoje, quem levaria? Você ou seu esposo? Não, eu. Alguém falou: eu. Porque Jesus deu a vida por nós, eu tenho que dar a vida para o próximo também. Mas todas as mulheres falaram: eu não, primeiro ele. O homem consegue amar mais do que a mulher. Mas no geral se você não está pronto para abrir mão da sua vida, não casa. Casamento é viver para o outro. Fidelidade para com Deus é isso, eu vou viver para Deus. Eu vou buscar fazer a vontade de Deus. Fidelidade a Deus é isso. É crer e obedecer. O que é crer e obedecer? Você tem fé, não tem? Mas se você não crê e não obedece, o que adianta essa fé sua? Se você tem fé em Deus, você fala que tem fé. Só que essa fé tem que ser acompanhada da fidelidade, da obediência. Crer e obedecer. Eu creio, eu obedeço. Por que eu obedeço? Porque eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, e eu creio no que ela está escrito, então eu vou fazer de tudo para colocá-la em prática. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as profecias desse livro. Você tem que ler, você tem que ouvir é dar crédito, colocar em prática. Então, como eu faço para praticar a palavra de Deus? Crer e obedecer. Creia, irmão, obedeça. Não é difícil para você obedecer o que a Bíblia diz. Não é difícil para você, irmão, obedecer o que a Bíblia diz. Irmão, o Senhor quer que você obedeça a palavra do Senhor primeiramente no seu lar. E Paulo diz: aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua família, da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Cuide da sua família. Outra coisa, como é que eu faço para praticar a palavra de Deus? Orar e ler a Bíblia. Simples assim, orar e ler a Bíblia. Como é que eu faço para manter um relacionamento constante com Deus? Ler a Bíblia é Deus falar comigo. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando eu leio, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. E Ele me responde no tempo dele, na hora certa. É uma via de mão dupla. Então, não tem pessoas que se julgam fiéis a Deus. Ele acha que ele é fiel, mas ele não ora diariamente. Ele não lê a Bíblia todo dia. Eu lembro que no final do irmão João Alves, já partiu para o Senhor, pai do pastor Lindomar, família maravilhosa. Eu lembro que ele lia a Bíblia todo ano. Todo ano ele lia a Bíblia. Tinha vez que ele lia a Bíblia mais de uma vez por ano. Toda vez que eu ia visitar ele, lá na salaria dele, ele estava com a Bíblia lendo. Sobrou um tempinho, ler a Bíblia. Sobrou um tempinho agora, é fuçar no celular. Hoje eu vi um médico falando, colocou lá, como esse negócio aqui, liso, superfície lisa, estava fazendo nada, assim: meu filho, vem cá cheirar cocaína comigo. Cheirar uma carreirinha de cocaína. Ele falou assim: claro que você quer sal. Estou falando de brincadeira para você. Mas você deixa seu filho fazer isso todo dia. O celular, o efeito é muito pior do que a cocaína. É mais viciante que a cocaína. Cada vez que ele passa a tela para cima, gera dopamina no cérebro. É o mesmo efeito da cocaína. Dopamina é a molécula do desejo.
Pode pesquisar aí para você ver. Então, você que é pai e mãe, você precisa buscar ser fiel ao Senhor e manter um padrão na sua casa. Ore, leia a Bíblia diariamente. Tem criança, se puder, conte história para os seus filhos. Leia a Bíblia com os seus filhos. Ele não entende. Então por que quando a esposa estava grávida, a gente cantava com a criança na barriga? Quem já fez isso aqui? Levanta a mão. Não é que só eu fiz fazer isso? Quando eu abri o ouvido lá, começava a cantar para a criança que está lá no ventre. Ele não está ouvindo. Ele não entende. Ele não entende. Mas a percepção está ali. Ser confiável. Fidelidade a Deus envolve ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa de confiança. Olha o que está escrito em Eclesiastes 5, verso 5. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprires. E o Novo Testamento, na linguagem de hoje, é assim: é melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Você fez uma promessa e cumpre. Crente fiel, trata e cumpre. Sabe como é que era feito o negócio antigamente? Eu digo antigamente, nos tempos bíblicos, há 1000 anos atrás, no início dos tempos, o compromisso que a pessoa fazia, o contrato, geralmente era uma sandália, uma barca, um chinelo, ou o fio do bigode. Hoje em dia, nem papel assinado, registrado no cartório. Sabe por quê, irmãos? Crente fiel a Deus tem que ser pessoa de confiança. Ele assume responsabilidade e ele cumpre com o seu dever. E se não der para cumprir com o meu dever, avisa. Mantenha o seu compromisso. Seja fiel aos seus compromissos que você fez. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, uma coisa que eu tenho que ter muito compromisso, é no meu relacionamento com Deus. Olha só, voltando ao namoro. Quando a gente namorava, quando o pastor namorava na década de 80, comecei a namorar em 86, final de 85, de 86. Então, quando a gente namorava, a gente era fiel ao nosso relacionamento. Você procurava saber o que a namorada gosta, não é? Você procurava saber o que a namorada gosta. É ou não é? Quando a namorada chamava o namorado para jantar em casa, ou comer alguma coisa, ela procurava saber o que o namorado gostava. É ou não é, irmão? Então você precisa procurar ter compromisso com Deus para saber o que Deus gosta. Como é que eu faço isso, pastor? Compromisso no seu relacionamento com Deus, lendo a Bíblia, orando, falando com Deus. Quem quer ser fiel a Deus deve manter o seu relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é baseado assim, em nossa fé, nosso amor, nossa confiança, nossa oração, leitura bíblica e comunhão com a igreja. Salmo 133. Quão bom e suave é que os irmãos vivam e uniram. Eu preciso aprender, então, que o meu relacionamento com Deus, eu tenho que ter compromisso com Ele. Eu preciso estar orando, lendo a Bíblia. Eu tenho que estar frequente aos cultos. Eu vou procurar ser fiel nos meus dias, na minha fé. Por que, pastor, é tão importante isso? Por que a igreja fala tanto sobre isso? Porque a igreja é mantida com a sua oferta e com o seu dízimo. Assim como a tribo de Levi era mantida com os dízimos e as ofertas do povo de Israel. Assim como também o dízimo tem uma outra coisa muito importante. Você está aprendendo a desapegar do lado material
e você está aprendendo que você precisa dar a Deus o que é de Deus. Como Cristo disse a César: dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então preciso saber que aquilo que é importante na minha vida, eu preciso ser fiel aos meus princípios. Que o nosso maior exemplo é Cristo, não é? O que é fidelidade a Deus? O que fidelidade a Deus significa? Que a fidelidade a Deus significa que Ele consiste não apenas em deixar de cumprir sua promessa. Deus nunca deixa de cumprir sua promessa. Ele é sempre fiel. E o maior exemplo de fidelidade é Cristo. Cristo é o nosso exemplo. E nós fazemos de tudo para parecer com Ele. Na maneira de falar, de agir, nosso comportamento. Pastor, não dá para mim imitar a Cristo hoje, estou falando de princípios, irmãos. Se Cristo vivesse hoje, Ele se vestiria de qualquer jeito? Será que Cristo, se fosse uma mulher, andaria mostrando o corpo? Será que na hora da oração ela ia ficar envergonhada de me ajoelhar, porque sua roupa não está tampando? Lá no trabalho, em casa, na escola. Eu preciso ser o imitador de Cristo. Eu preciso imitar o meu Senhor, o seu exemplo. Quando Pedro começou a falar, o povo percebeu: verdadeiramente esse homem estava com ele. A tua fala te condena. Você está falando que nem o Nazareno. Quando você convive demais com alguém, você passa a parecer com ela. E eu preciso então, irmãos, seguir o meu exemplo, que é Cristo. Fidelidade a Deus permite, irmão, que quem é fiel, ele se descanse em Deus. A fidelidade a Deus faz com que ele descanse no Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração, a nossa alma em Cristo Jesus. Quem é fiel tem paz. Sabe o que Paulo diz? Doce é o som do trabalhador, que ele coma muito ou pouco. Ele fez o papel dele, ele trabalhou, deu o seu melhor. Eu preciso aprender que ser fiel a Deus é importante para mim, para minha família, mas é importante para os meus vizinhos também. Estava mostrando aqui para o Jaci mais cedo o vídeo da Nigéria. Lá estão assassinando 32 cristãos por dia. Nos últimos dias, 7.000 cristãos perderam a vida. Na China, ultimamente, tem mais de 30 pastores que estão desaparecidos. Sabe por quê? País comunista, país que não tem liberdade. Então hoje nós vivemos numa terra que por enquanto ainda tem liberdade. Mas no mundo afora, muitos cristãos estão começando a sofrer perseguição. Por quê, pastor? Porque, sabe, pesquisa lá no Google, lá qual a religião que mais cresce no mundo. Sabe qual? O cristianismo. Não é. É o islamismo. É o que mais cresce no mundo. E aonde ele chega e choca os cristãos. Então nós temos que ser fiel, orar mais, ler mais a Bíblia, pregar mais, falar do amor de Deus para o vizinho, trazer mais gente para o culto, convidar a nossa família para vir para a igreja. Porque os dias são maus. Olha o que Salmo 101, verso 6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse vai me servir. Amém? Como é que está a sua fidelidade a Deus? Vou perguntar de novo: você tem orado na sua casa? Você tem aquele momento que deu aquela hora você vai orar? Porque Daniel tinha, não tinha? Tinha um horário e os seus
colega de trabalho, por assim dizer, sabia quando eu estava orando. Abria a janela e escutava ele orando. Seus vizinhos sabem quando você vai para o culto, quando você vem para a igreja, quando você está orando. Os vizinhos não precisam saber, mas Deus precisa saber. Sabe o que Deus falou de Jó? Tens visto meu servo Jó para Satanás, homem justo, íntegro, que se desvia do mal. Não foi o pastor que testemunhou do medo, foi Deus que testemunhou que um homem era fiel. Eu quero que algum dia alguns de nós possam escutar isso de Deus. Mas para isso a gente tem que orar mais, buscar Deus mais. Então, próximo culto que você vier, traga alguém com você. Bem, vamos ficar em pé. Lembrando, irmão,